Mas os trabalhadores que estão ali estão bem alimentados, tomaram um bom café da manhã, almoçaram, jantaram. Isso todos os dias que antecedem. Mas ali na fila há algumas pessoas miseráveis que não conseguem fazer uma refeição completa, às vezes há alguns dias. Experimentam aqui e acolá, como acontece na Amazônia, a farinha com água e açúcar. E ficam vivendo nessa experiência de sobrevivência. Quantas pessoas aguardam aquele lanche que é um único que ela vai experimentar naquele dia. Outro dia vivemos uma experiência no nosso grupo. O garoto começou a sentir mal, encaminharam para o grupo de passe, a companheira foi aplicar passe nele, o garoto não melhorava, aí ela aplicou um outro passe, porque é assim, né, que a gente vai fazendo, até a pessoa ficar boa. Aplicou um outro passe, o garoto não melhorou, aí ela começou a orar. Aí um espírito apareceu para ela e disse, nós já fizemos o que tinha que fazer. Agora é bom dar comida para essa criança. E ela ficou assim, disse para a companheira, para ver se não era um mistificador, porque, né? A companheira coordenadora foi conversar com a criança. A criança, que tinha chegado meio-dia e pouco, não tinha almoçado, não tinha tomado café da manhã e não tinha jantado no dia anterior. Estava próximo de fazer 24 horas com fome. Era comida, não era passe. A criança, portanto, estava com hipoglicemia, estava meio... Me dá uma banana aí para eu comer um bife, um arroz, um feijão, que eu nem preciso de passe. Passe livre, se me der alimentação. A partir daí, a instituição estabeleceu como critério o direito a uma refeição a todo adulto, criança ou adolescente que viesse para uma atividade na instituição no período da tarde. Se ela quiser, ela tem direito a uma refeição. Não é caridade, é direito. Atender a necessidade fundamental daquele ser humano que, enquanto cidadão, precisa viver tal como está posto na questão 880 de O Livro dos Espíritos. Então, esse caminho do pão que vai atender a necessidade do outro, ele precisa também assumir de tal modo, no exercício da caridade, que o benfeitor fica como beneficiado, como diz o Espírito Carita, para que a nossa doação, ela não seja uma ação ácida na direção do outro, e desqualifique, desprestigie, humilhe o outro. Então, uma instituição espírita que vai olhando a socialização dos recursos econômicos, que vai pegando os aspectos dos bens materiais para serem socializados, nós fazemos as refeições juntos, sentamos junto à mesa para tomar a sopa junto com os outros. Nós não vamos só servir a sopa para os outros, nós, os beneficiadores, e os outros que são os beneficiados, nós, os caridosos, e o outro que é o próximo, através do qual eu me conecto com Deus, transformando em ponte. E às vezes eu transformo em ponte mesmo, porque eu piso em cima para poder chegar escatologicamente no céu. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é de uma convivência fraterna, sentar ao lado, porque no espaço de convivência social, eu diminuo a humilhação do outro quando eu tomo a sopa junto com o outro, pego o café da manhã junto com o outro, faço aquela refeição naquele prato de alumínio que não quebra, ou de plástico que não se danifica, ali junto com ele com uma colher só. E a gente vai com a colher, não, mas eu não como de colher. Come sim, na instituição vai comer, para ser solidário junto com o outro, e senta ali ao lado do outro. E a exemplo da dama dos infortúnios ocultos que Kardec propõe, nós vamos assumir essa posição. Ali no diálogo está se estabelecendo também a socialização do conhecimento espírita. Quando eu sento, já é o exemplo do exercício de amor, de solidariedade. E o diálogo, porque o espiritismo não se faz só do púlpito, diz Allan Kardec em um livro dos Espíritos, se faz da simples conversação. O estudo espírita se faz na simples conversação. E na assistência social nós trocamos, porque ela traz a violência que sofreu em casa, um vizinho que foi assassinado, o outro que se engasgou e se enforcou na semana passada, e o assunto corre. E à medida que o assunto vai correndo, você é chamado a opinar, a socializar o seu conhecimento, e você vai construindo na argamassa da convivência amorosa reflexões
extremamente saudáveis. Ali vai o pão e vai a luz ao mesmo tempo. Nem só de pão vive o homem, diria Jesus a Satã. Então, o centro espírita, que tem essa vocação social, porque às vezes está num bairro, ele precisa estar muito atento para que a atividade do serviço assistencial e promocional espiritista tenha a marca da caridade bem entendida, como propõem os espíritos a Allan Kardec, a fim de que a nossa ação não seja humilhante, ela não reforce de que o outro é um marginal, é um excluído. E essa atitude, esse comportamento com que nós exercemos o trabalho da socialização dos bens, nós operamos também a comunicação da luz que trazemos. Outro dia eu estava atendendo uma criança e eu perguntei para a mãe, botando no computador a ficha, e preciso da data do nascimento, conforme a exigência do computador. E eu perguntei, quando foi que ela nasceu? E a mãe ficou assim, assim, assim. Era naquele dia que a criança tinha nascido. A Raimundinha. Quer dizer, Raimunda, Raimundina não, Mundica. Ela gostava só de chamar de Mundica. Mundica, me corrigiu. Quando ela nasceu, aí a pessoa que estava com ela na conta de mãe disse assim, pensou, disse, é hoje. Uma criança que faz aniversário, ela passa de ano. Ela não comemora. O aniversário precisa ser celebrado. Você relembra a reencarnação. Comemora aquele corpo que você recebeu como bênção maior. Mas é tão achatado pela miséria as pessoas na periferia que elas não se dão conta de que os filhos fazem aniversários. Os nomes são importantes. É Jones, William, Washington. É só nome assim. Aí eu pergunto, mas como é escrito? Com W ou com V? Pode ser. Não, mas pode ser como? Porque a avó, quando traz, não sabe como é escrito o nome. E aí são as coisas mais esquisitas os nomes. Não tem um João mais, nem uma Maria. Porque com a comunicação de massa, mediante a televisão, os filmes, a comunidade hoje tem lá, de qualquer modo, uma televisão. E os nomes estranhos, eles escolhem estrangeiros para colocar no nome dos seus filhos. Mas é só o nome de estrangeiro. O resto, tudo continua na miséria. Porque se fosse o nome e tivesse também trazido junto com o nome a condição social dos países onde esses nomes são importados, tudo bem, mas não é só o nome. Então é o William e o Jones, mas que você não sabe quando ele faz aniversário. Então o centro espírita, ele precisa ter esse toque. Outro dia eu vi atendendo uma criança, parecia um marginal. Ele tinha 10 anos, 12 anos, mas apresentava-se assim como se fosse um adulto num corpo. Agora o corpinho era um corpo de 8.